Olá para você que me acompanha aqui no canal Meu Tio Cinéfilo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um conteúdo, no caso aqui, uma série especial para apresentar para vocês os 20 maiores filmes ou melhores filmes aí do século XXI até o momento, pelo menos sob o ponto de vista aí do periódico norte-americano The New York Times. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe Aureliuc, eu sou crítico de cinema e também cineasta. E esse projeto, Meu Tio Cinéfilo, foi fundado em 2017 para a gente poder conversar mais sobre a temporada de prêmios e principalmente sobre as cerimônias de entrega do Oscar. Se você der uma fuçada aí no nosso acervo, você vai ver que a gente faz essa cobertura não só dos Oscars que estão transcorrendo ao longo desses anos, desde 2017, como também de toda a história do Oscar, que já é quase centenária. Então você vai ter aqui o levantamento das cerimônias antigas, das temporadas antigas também, para você poder entender como é que foi e ter uma análise de todos os filmes já indicados ao Oscar de melhor filme em todos os tempos. Esse processo, esse trabalho está em processo, né? Work in progress. Então, fique à vontade para entender um pouco melhor, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Temos aqui, temos também nas outras redes sociais aí, fique à vontade. E para você que já me conhece, é uma alegria ter você de volta, espero poder contar contigo também como um membro. Se você ainda não é membro, aperte o botãozinho aí, seja membro e veja as opções disponíveis aí para você não só curtir junto comigo toda essa temporada, como também me ajudar a produzir cada vez mais e melhor, com mais regularidade, aqui no canal Meu Tio Cinéfilo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Essa é uma série especial, como eu falei ali no início, a gente está cobrindo aí os 20 primeiros colocados da lista do The New York Times sobre os maiores filmes do século XXI. Lembrando, claro, que é uma lista parcial, ali a gente tem só os 25 primeiros anos aí, e na verdade até nem os 25 primeiros, né? A gente está ainda em 2025, então na verdade a gente está pegando aí de 2000, né, do ano 2000 até 2024. Os filmes agora de 2025 não entraram nesse levantamento, não entraram nessa lista. Se você perdeu os primeiros episódios aqui dessa jornada, eles já estão disponíveis todos aqui no canal, fique à vontade para acessar, tem papos maravilhosos aí, tem cinema latino-americano, tem cinema brasileiro, tem cinema oriental, tem cinema, enfim, de todas as partes do mundo, obviamente cinema norte-americano, tem grandes realizadores, e hoje a gente vai abordar mais um desses filmes, a gente vai conversar sobre mais um desses filmes. No caso, a gente está chegando aí nos pontos mais altos da lista, porque hoje é a vez da gente falar sobre o 10º colocado, tá? O filme que está na 10ª posição, segundo essa lista. Então, entramos aí definitivamente no top 10 dos melhores filmes do século XXI, segundo o The New York Times. E hoje é a vez da gente conversar um pouquinho mais sobre, vamos dar uma olhadinha aqui, sobre o filme A Rede Social, exatamente, o filme A Rede Social, que tem aí direção do David Fincher. Não é a primeira vez que a gente vai falar de um filme do David Fincher aqui no canal. Esse filme ele foi lançado lá em 2010 e tem produção norte-americana. Eu particularmente gosto muito aí desse cartaz, né? A gente vai comentar um pouquinho ali ao longo aqui dessa discussão, né? You don't get to 500 million friends without making a few enemies. Você não vai chegar a ter 500 milhões de amigos sem fazer alguns inimigos. Acho que fala bastante aí do filme, mas isso vamos discutir daqui a pouco. Vamos dar uma olhada no conceito aqui, na ficha corrida do filme. No Rotten Tomatoes, que é esse agregador da crítica, ele tem um conceito de aprovação de 96%, ou seja, bastante alto, viu? Uma nota altíssima, diria eu. No Metacritic, que é outro desses agregadores da crítica especializados aí em computar ou compilar as críticas dos profissionais da área, ele tem nota 95 numa escala que vai de 0 a 100, altíssima nota também. E no IMDb, que é essa plataforma aberta, onde não apenas os profissionais, né, mas também o público em geral pode votar, ele tem nota 7,8 numa escala que vai de 0 até 10. Uma nota maior, mas um pouquinho menor em relação à crítica. Do ponto de vista financeiro, esse é um filme que teve um orçamento aí de 40 milhões de dólares. Esse foi o custo de produção dele.
e a bilheteria dele acabou sendo, no total do acumulado do mundo inteiro, de 224,9, quase 225 milhões de dólares arrecadados. Nos Estados Unidos, que seria a sua bilheteria doméstica, ele conseguiu abocanhar 43,1% desse montante total, ou seja, a maior parte do dinheiro, mais da metade, veio ali da bilheteria internacional. E se a gente pegar a lista final ali das maiores bilheterias nos Estados Unidos desse ano, na verdade a gente fala Estados Unidos, mas são computados os valores do mundo inteiro. Ele então foi a 32ª maior bilheteria do ano de 2010 e o lançamento dele aconteceu no dia 1º de outubro de 2010. Então a gente está aí completando mais ou menos aí 15 anos do lançamento desse filme, e foi um filme que eu particularmente lembro bastante da época em que ele esteve aqui nos cinemas brasileiros. Eu já fazia a cobertura do Oscar, não através aqui do YouTube, ainda não estava disponível, mas já acompanhei, eu lembro bastante aí desse período todo. E para a gente começar a conversar, então, mais uma vez eu vou ter a companhia de um especialista aqui comigo, o rei da estrutura narrativa, alguém que está aqui nesse canal antes do canal existir, um amigo pessoal, um cara muito querido e que mais uma vez vai abrilhantar com as suas análises a respeito de a rede social, ninguém mais, ninguém menos do que Cláudio Formiga! Chega mais, Cláudio! Oi, galera! Fala aí, Felipe! Muito legal estar aqui em mais um vídeo aqui do canal do meu tio Cine, né? Hoje para falar sobre Aaron Sorkin, para falar sobre David Fincher, para falar sobre a rede social. Mas, Felipe, eu já peço desculpa se a minha energia estiver um pouquinho baixa, mas é que ontem, rapaz, eu fui numa festa, rapaz. Fui numa festa, daquela festa de polpa. Aquela festa, rapaz, só alto nível. Não sei o que eu tava fazendo lá. Isso que eu ia falar, de quem te convidou? Né, cara? E tu já se sentiu, assim, um peixe fora d'água, cara? Já, com certeza. Mais de uma vez. Cara, eu me senti um peixe fora d'água. Eu me senti mas tão inadequado, tão assim, cara, tão fora da minha realidade, igualzinho o Mark Zuckerberg olha para o resto da sociedade toda, né? Cara, não tô entendendo nada. Perfeito, Formigão. Obrigado. E aí acho que isso já vai ajudar muito a gente a analisar esse filme com esse roteiro dos maiores nomes, dos maiores roteiristas da atualidade. O nosso Não, amigo eu tenho que te pedir perdão, porque eu realmente esqueci de falar o nome do roteirista aí, Aaron Sorkin, que inclusive, eu vou falar sobre isso, a gente vai falar no final, ele ganhou o Oscar por esse filme, mas enfim, Aaron Sorkin, que é realmente uma referência aí desses últimos anos, desse século até, né? Eu estou aqui sempre fazendo meu protesto, né? Que na ficha técnica tem dinheiro, tem porcentagem, tem números maravilhosos, mas não aparece o nome do roteirista. Eu não estou entendendo essa ficha técnica que o meu amigo Felipe faz, mas tudo bem, vamos deixar, vou passar pano aqui pro meu amigo. Obrigado, Formigão. Cara, esse é um filme que eu confesso muito para você. A gente já fez a cobertura dessa temporada especificamente aqui no canal, né? Foi a temporada 2010 e na época tava essa coisa, né? A rede social, o discurso do rei, a rede social. E para mim esse aí era o filme que tinha que ter ganho, disparado, um puta filmaço. Mas antes de falar dos concorrentes, vamos falar um pouquinho do. Você começou a falar aí muito bem do mote desse filme, né? No final das contas, o cara que conectou um número sem precedentes de pessoas ao redor do planeta é o cara que não se conecta com ninguém e só pensa em si próprio. É mais ou menos isso, né, Formiga? Então, Felipe, tá. Cara, para entender esse filme, basta ver a primeira cena. Se você ver a primeira cena, você vai entender tudo. Tu sabe que a primeira cena, rapaz, o roteiro tem 8 ou 9 páginas de diálogo. Se numa consultoria minha alguém me manda, analisa esse roteiro aqui, e tiver 8 ou 9 páginas de diálogo logo no começo, eu nem leio o resto, eu já mando devolver e falar, escreve essa porra.
Pô, é chato demais, gente. Cara, 8 ou 9 páginas de alguém falando, um falando com o outro, só que você não é o Aaron Sorkin, né? Porque se você é o Aaron Sorkin, aí sim você Aí pode ter pode, né? 8 ou 9 páginas, porque o Sorkin, ele domina várias coisas num roteiro. Mas uma coisa que ele é bom, rapaz, mas uma coisa que ele é bom é em diálogo, né? Em escrever Opa. diálogos e tudo mais. Tirem a câmera da mão do Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, volte pro teclado, né? Ele tá agora nessa coisa que ele quer ser diretor e tal. Tirem a câmera da mão dele, deixem ele escrever diálogos. Felipe, são 9 páginas, assim, tem aquela cena ali dele no bar, né, com a Érica, o Mark Com a moça Zuckerberg lá. e a Érica ali conversando, e ali você tem tudo que você precisa saber no filme. Você tem os dois conversando, ele um arrogante danado, já vomitando o currículo, né? Ah, mas na China tem gente que acerta todo o vestibular. Só existe uma pessoa que eu conheço que já acertou todas as questões do vestibular. Quem? Eu. Porra, babaca. Ela falando sobre aquelas fraternidades, né? Aquela coisa horrorosa que tem, né? Uma das milhões de coisas que horrorosas que tem nos Estados Unidos, mas tem aquela coisa da fraternidade. Se você não fizer parte de um clube, se você não fizer parte de uma. Ih, você não é ninguém. Ih, É, você não é do. Pô, você está excluído. você não é da turma. Você não é da turma. Que é o que vai ser o Facebook, né? É. E é o que vai ser o Facebook. Cara, você é da turma ou não é? Você vai entrar. Lembrando que o Facebook, para você entrar, você tinha que receber convite, não era só ir lá fazer seu cadastrozinho, não. Não era como no Orkut, que bastava você fazer um login, criar sua senha e estava certo. O É, Facebook tinha que ter convite. ou o próprio Facebook hoje em dia, né? Hoje você vai lá, né? É, Você faz o seu cadastro, acabou. Você não precisa receber um convite de alguém. Mas antes era uma exato. coisa assim. Era igual essa festa que eu fui. É uma coisa, cara, não é qualquer um que entra aqui, não. É, É uma coisa. Ele já mostra isso lá. E ele mostra uma coisa assim que ele tem que alertar, né? Eu gosto do Aaron Sorkin, que assim, as coisas óbvias também precisam ser ditas, somente num filme. Porque de repente nem sim. todo mundo tá ligado. Então ele deixa bem óbvio assim uma coisa que é bem óbvia, mas as pessoas precisam saber, né? Que é a última fala da Érica antes dela sair. Fala assim: Marco, você é um babaca. E o filme é sobre Perfeito. isso, mostrando como ele é babaca. A É, primeira frase do filme é essa. Quer dizer, a última frase desse diálogo é: cara, as mulheres, elas não gostam de você, não é porque você é nerd, não, cara. Negócio de computador e tal, não sei o quê. É porque você é um babaca. E na última frase do filme, a advogada vira para ele e fala assim: você não é um babaca, mas se esforça muito para ser. E desculpa, mas alguém que se esforça muito para ser babaca é porque é babaca, caraca. perfeito, perfeito. Muito bom. Né? Assim, não Sim, existe um cara que se esforça pra ser babaca, mas é gente boa. Não, cara, não, o cara é babaca. Ele é um perfeito, babaca. E esse perfeito. babaca que é o que a gente vai seguir, isso a gente já sabe, né? E sobre todo essa jornada de construir essa. É quase um Oppenheimer, né? Como é que é um babaca construindo uma máquina de operar Um de agente. não, como é que é a história de um babaca. Oppenheimer e Facebook é a mesma história. É a história de Sim, um babaca criando uma arma de destruição em massa. Porque Facebook, rede social, essas coisas, cara, isso deveriam ser abolidas. Isso está acabando com a sociedade. Isso é uma coisa tenebrosa, tenebrosa. E ele, como um babaca, a gente tem muito um efeito aqui, que é o seguinte: você me humilhou, e agora eu vou retribuir. Agora eu vou te destruir de volta. Eu vou te. Vou te. Vou te humilhar de volta. Então você tem muita. vou dar o É, troco, né? vou te dar esse troco mais forte ainda porque eu posso. Né? Porque tem É, questões de poder. Esse filme é sobre isso também. Você me sim. sacaneou, eu vou revidar mais forte ainda. Vamos ver quem bate mais forte. Né? Então ela vai lá, ela fala só a verdade, né? Ela não fala. Ela fala que não quer mais ficar com ele e tal, não sei o que lá, e porque ele é um babaca, porque ele é um babaca. Ela demorou até, para ser uma mulher inteligente, demorou um pouquinho para perceber isso. E o que o babaca vai fazer?
Primeira coisa que ele vai fazer, o Facebook? Não. Ele vai lá escrever no blog e falar um monte de coisa da mulher, que ela é assim, que ela é assada, cara, fazer Babaquice. stalkear e acabar com a imagem da pessoa na internet. Num outro encontro lá no meio do filme, né, mais ou menos na metade do segundo ato, eles acabam se encontrando para a infelicidade dela, né? E ele ele não pede direito de desculpas, né? Ele não foi para pedir desculpas, ele foi para se justificar que é diferente. E ela fala, né, cara, as coisas na internet não são escritas a lápis, são escritas a tinta. É difícil de apagar. É difícil de você. Você não pode fazer besteira e sumir e varrer para debaixo do tapete. Você acaba com. Você acabou com a imagem de alguém. Você acaba com. Você destrói. É uma máquina de destruição em massa. A rede social é uma máquina de destruição em massa. Em vários sentidos, né? A gente pode ter um debate filosófico sobre isso, mas não é o objetivo desse canal e principalmente desse vídeo. A capacidade do Aaron Sorkin de contar a mesma coisa de uma maneira diferente, aprofundando, para mim, uma das coisas mais fantásticas nesse filme. É isso, porque a gente está vendo isso o tempo todo. Ele se sente humilhado ou ele se sente excluído e ele vai atrás e tenta ferrar com a pessoa. Ele faz isso com o Eduardo, né? É ele que planta as coisas que vão que trazem consequências para o Eduardo, né? A história do canibalismo com frango, tenta tirar o Eduardo dos clubes que ele está tentando entrar na Harvard, né? Só para contextualizar, né, Formiga? O Eduardo é o brasileiro Eduardo Saverin que ajudou ele, e o filme mostra, né, como ele ajudou ele aí no início, e que depois, enfim, se tornou um dos maiores caras mais ricos do planeta por causa do Facebook. Que é interpretado pelo Garfield, né? Isso. Ele sim representa a adequação, a força desse filme, que é do tipo, que é até um pouco carinhosa, né? Assim, e uma força de adequação, uma força humana que está tentando ali. E como o Mark Zuckerberg tenta expulsar ele, ele volta para bater mais forte, só que através dos tribunais. Não chega a ser um filme de tribunal, porque isso não chegou a um tribunal, mas é um filme de debate ali, de tribunal, né? Só que não propriamente dito. Não, eu entendo o que você fala, Formiga. Não é um filme de tribunal no sentido de culpado ou inocente, vamos olhar as provas. Mas é um filme que você tem o litígio, né? Ali em relação ao que está sendo falado ali, né? E nesse sentido, assim, aí você tem uma construção que o David Fincher gosta, né? De ir lá e beber nos filmes históricos, né? Então você tem o Rosebud, né? Tem o Cidadão Kane. O próprio Mark Zuckerberg e o Rosebud dele é a Erika. Será que ele vai conquistar a menina? Isso foi até uma crítica depois, falou que ele não construiu o Facebook por causa de uma mulher. Claro que construiu. Todo mundo faz isso porque tá afim de alguém. Pô, mas enfim. É o próprio Rosebud dele, né? Que no final a mulher fala: você não é babaca, você tenta ser, e ele lá pedindo amizade no próprio Facebook que ele criou para a Erika. Que eu espero que ela não tenha aceitado, eu não aceitaria. Eu não aceitaria hoje, né? Se ele me pedisse para ser meu amigo. Também não. Não sei, mas talvez. Não sei. Quantos bitcoins tem envolvido, né? Porque dinheiro compra até amizade sincera. Mentira, né? Dinheiro não compra. Isso é uma frase, né, ai, meu Deus do céu. Isso é uma frase famosa, que dinheiro compra tudo, compra até amor sincero, né, do Nelson Rodrigues. Mas aí, talvez, agora, o Nelson Rodrigues não viveu para ver as redes sociais, né? Porque talvez agora ele virasse essa época de conexões e amores líquidos, né? De amizades e amores líquidos, né? Porque nem isso conseguiu. Mark Zuckerberg, nesse filme retratado, só tinha um amigo sincero que tentava fazer ele de alguma forma ser tragável, paleatável para a sociedade.
um amigo que apoiou ele financeiramente, né, que foi o Eduardo, e ele passou, na primeira oportunidade, ele puxou o tapete desse cara. Em outra construção, talvez o David Fincher tenha ali bebido um pouco em Rushmore, né, do Kurosawa, onde você tem várias versões, cada um com as suas versões da história. Só que nessa questão do Facebook, como a gente já retrata ele muito bem colocado pelo Aaron Sorkin, como ele é um babaca, a gente nunca compra a versão dele, né? As justificativas dele são inadequadas. Ah, você pegou a ideia dos irmãos aqui para construir o Facebook. Eu não usei o código deles. Cara, mas tu pegou todas as ideias. Em um outro tipo de lugar, a gente poderia discutir isso, sabe? Cara, ideia é uma coisa. Ideia tá na tua cabeça, tá nem aí. Né? O Zuckerberg, ele fala assim, que quando os caras falam, a gente criou o Facebook, aí ele falou assim, se vocês tivessem criado, vocês tinham criado. E eles não criaram. Né? Mas durante esse filme todo, a gente não tem, diferente em vários outros filmes, até com Rochamon, que você tem várias versões da mesma história e você às vezes fica na dúvida, né, de quem tá falando a verdade, quem não tem. Nesse você já vira e fala assim, cara, esse aqui é o babaca. Tudo que ele fez, ele fez... pensando em si próprio. Né? Pensando em si próprio, pensando na... Porque é um cara que, cara, o cara que chega numa rede social, né, chega num blog, a criançada sabe o que é blog? Eu não sei, eu acho que os mais jovens não vão saber o que é isso não, Formiga. Né, que era tipo um diário, né, que as pessoas faziam, não existia rede social, só existia site, você tinha lá seus diários e as pessoas publicavam o que achavam pertinente, né? Críticas de filme, receitas, contos, ou seu dia a dia mesmo. Ah, hoje eu fui a tal. Hoje as pessoas tiram foto e falam, como é que minha vida é linda, né? E bota lá no Instagram. Antigamente as pessoas tinham que escrever, então claro que não tinha tantas, né? Porque não é todo mundo que tinha essa força de vontade, ou tinha essa vontade mesmo, né, de querer se expor por escrito, né? Exatamente, e é uma coisa muito mais complexa você escrever um texto muito que as outras pessoas queiram ler do que tirar uma foto e botar no Facebook, né? No Instagram, ou enfim. Mas enfim, ele vai lá e detona. Então, uma pessoa que faz isso, que detona outra, que detona um amigo, que está sempre tá sempre só pensando em si, né? Porque é esse tipo de cara que a gente está vendo. Ele vai conversar quando eles vão fazer a proposta, né? Pô, você pode trabalhar para a gente, que a gente está fazendo aqui essa questão desse site, né? Que é uma rede social, que é um clube fechado e tal. Ele não tá nem aí para os caras. Ele não tá nem aí. Ele não está nem ouvindo. E, na verdade, ele pega aquela ideia e rouba a ideia, né? E transforma aquilo numa coisa real. Isso poderia ser um debate. Eu transformei no real, né? O quanto que você tem de autoria em outro círculo, mas como a história ali já nos entrega que esse cara não é um cara legal, a gente não concorda com ele. Né? O juízo de valor está feito pela estrutura que foi construída até ali, né? Vamos dizer assim, o roteiro já te entrega um juízo de valor prévio a partir daquela primeira cena que você muito bem lembrou da gente aqui no início desse conteúdo que a gente está gravando. Ou seja, é um babaca. E aí tudo que ele faz só comprova ao longo da história o quão babaca ele é, porque ele não tem lealdade, ele não tem o mínimo de companheirismo, ele não tem amizade, ele trai todo mundo, ele é um cara completamente desagradável que não consegue conviver com ninguém. E, de alguma forma, o espectador vai nessa onda do início ao fim, porque é isso, né? Basicamente... Até junto com os advogados mesmo, né? Ali na hora do imbróglio ali que eles têm duas linhas ali do tempo, né? Porque uma é com o Eduardo direto e outra com os irmãos, que fica se cortando junto com os flashbacks de tudo que aconteceu, né? E em todos os momentos esse cara é intragável. É um cara que você vira e fala assim, bicho,
Eu não quero esse cara sentado do meu lado, eu não quero esse cara como meu amigo, não quero esse cara da minha família, eu não quero esse cara em lugar nenhum. Mas, E é uma... mas então, mas calma aí, Formiga, mas peraí, desculpa te interromper, mas então como é que a gente, como espectador, aí você vai me explicar, que normalmente se liga afetivamente com o nosso protagonista, numa jornada, numa história, num desafio, qualquer coisa que seja, como é que a gente consegue acompanhar sem abandonar esse personagem no meio do caminho? Boa pergunta, né? A gente gosta de personagens obstinados. A gente Perfeito. gosta de a gente gosta de pessoas que têm um objetivo, esse objetivo é claro, ele está ali, e ele persegue esse objetivo independente das consequências. A Os gente fins gosta justificam os de, meios, às vezes. a gente gosta desse tipo de personagem, tá? Isso é uma força que tem que ter o protagonista. Tá. O, o, o personagem do Eduardo, ele é muito importante para isso, porque a gente acompanha muito também por causa do Eduardo, né? Sem Que é dúvida. do tipo, caraca, porra, esse cara aqui tá tentando fazer o rolê certo e agora, porra, esse cara, eles eram muito amigos, o que aconteceu? O que aconteceu com isso aí? Então você, fora a própria curiosidade, que a gente não está falando de uma história fictícia, a gente está falando Exato. de uma história real, né? Claro que tem muita coisa ali inventada, inclusive acho que essa personagem da Erika é uma delas, ou esse amor, essa questão, mas assim, mas é uma história real sobre a criação do Facebook, não é uma coisa qualquer, né? Não é, então isso tudo ela vai Atiça a trazer para curiosidade, né? exatamente. A gente quer saber se não, como é que vai ser esse julgamento, o que vai acontecer durante isso aí. Porque, assim, até o resultado a gente quer saber, mas é o que menos interessa para a gente. A gente É, quer saber, porque uma das coisas que a gente é muito curioso, e aqui no YouTube mesmo tem vários canais, que é como é que são os bastidores? Como é que foi é, feito isso? Como é que é é. feito isso? Como é que é feito um bolo? Como é que é feita uma televisão? Como é que é feito... Tem coisa de vários vídeos sobre isso, né? E como é que foi criado o Facebook? Como é que foi a história por trás? E nesse ponto, de novo lá, né, a gente tem que elogiar, o Aaron Sorkin, cara, ele é de uma precisão cirúrgica. A gente já sabe que a gente está falando do Zuckerberg, a gente já sabe que a gente está falando de um gênio, mas as coisas óbvias precisam ser ditas. A gente já sabe que a gente está falando de um babaca, ele botou o babaca na boca de um dos personagens. Tem um outro momento que a pessoa vira e fala assim, pô, lá dentro e Harvard naquela época tinha é, atleta olímpico, tinha artista de cinema, tinha não sei o quê, e ele era a pessoa mais famosa. É, Isso, isso, você vira e fala assim, cara, esse cara aqui não é um cara qualquer. Esse cara aqui é. não é um cara qualquer. Tem um outro momento que o Bill Gates, não aparece o Bill Gates, mas aparece ele saindo de uma palestra do Bill Gates. E o Bill Gates, né, Já era criador o Bill do... Gates, né? Já era o Bill Gates, criador do Windows, criador, né, do Do milionário. PC. É, E do PC, do sistema, do Windows. é. E o Bill Gates fala assim: o próximo Bill Gates está aqui. E aí o cara fala: eu acho que ele está falando de você. É o novo vencendo o velho. Assim, é esse tipo de cara. Então, por isso tudo que a gente segue ele. A gente segue porque a gente está seguindo, cara. O cara é um gênio, o cara é excelente, o cara é um gênio lá da Sim. informática, mas é uma pessoa inadequada, uma pessoa totalmente desprovida de ferramentas sociais. Ele é totalmente desprovido de ferramentas sociais e criou a rede social que conecta todo mundo a partir de um conceito de exclusão, que é isso que é interessante também, né? O É, conceito antes era de elitizar. Você só entra se você tiver convite. Mas ele já sabia olhar, perceber, pescar as coisas que mexem com a natureza humana. Uma delas é a fofoca, né? Quem é que está ficando com quem? Quem é que está pegando quem é que está... Então, aquela coisa do status, né? Que a pessoa fala, ele, pô, eu tenho que botar isso aqui no meu código e tal, não sei o quê, bababá. é.
era uma questão super importante, hoje um pouquinho menos, mas continua sendo importante. Você ainda vê discussões, questões sobre isso, né? Ah, mas você estava namorando, mas estava solteiro, não sei o quê, bababá, no Facebook. Assim, mais importante do que uma sessão de casamento, mais uma, né? Assim, exatamente. O que você colocava na rede social valia mais do que o documento que você tinha do teu registro civil, certamente. Porque esse mundo da internet aqui, né, virou uma segunda vida, né? Porque as pessoas têm um recorte, a verdade é essa, as pessoas têm um recorte, eles conhecem o Cláudio Formiga, que está aqui, roteirista, comentando sobre filme aqui, não conhece o Cláudio Formiga filho, o Cláudio Formiga irmão, o Cláudio Formiga amigo, o Cláudio Formiga, né? Exato. Eles têm esse recorte, né? As pessoas têm esse recorte de todo mundo. O recorte que você quer dar para a sua vida, o que você mostra, ou que você acaba mostrando, às vezes até sem querer ou querendo, né? Que nem ele, no momento de raiva, vai lá, xinga, faz não sei o quê, bababá. Você vê que ele é das piores pessoas, ele é um hater. Ele criou a rede social não, e ele é um boa, hater. ele é um hater, né? Ele é hater, cara. Ele que. Pelo menos o filme deixa a entender isso, a gente está analisando através do filme. Ele que implanta os boatos em cima do Eduardo, ele xinga a ex-namorada, ele faz o cacete. Né? Mas é interessante como o Aaron Sorkin pega esse roteiro que poderia ser muito chato, mas muito chato, de pessoas decodificando, codificando, programando, e pessoas discutindo numa mesa. Ele consegue trazer um capital emocional para dentro do filme, né? A função dramática ali, por exemplo, do Eduardo, né? Que ele é uma vítima, né, dessa força chamada Zuckerberg. Ele ali, amigo, leal, investidor, e depois ele tem que enfrentar o próprio amigo com o coração quebrado ali para mostrar que mesmo em mundos de rede social, o amor, a amizade, a lealdade não é uma moeda descartável, como essa sociedade está tentando criar, né? E o Zuckerberg, ele acaba sendo uma coisa que a gente não vê muito, né? Mas ele acaba sendo a força antagonista dele mesmo, né? As suas decisões, ele criando ali o Facebook, aquelas coisas todas, vai movendo o filme para frente, mas ao mesmo tempo ele vai gerando os seus conflitos, né? Porque ele se isola, ele quebra a amizade, ele é um grande cérebro sem coração. Ele é o homem de lata lá do Mágico de Oz, que não chegou até Oz e não conseguiu um coração. O Mágico de Oz fala para você, não, Zuckerberg. Ele continua sendo o homem de lata. E quando você acha que o filme, já entendi e tal, como é que isso vai para frente? Como é que isso vai se agravar? Aí vem a figura do coisa ruim, né? A função dramática do Timberlake, né? Ali do personagem Timberlake, do Sean Parker, o criador do Napster, agora eu sou o diabo. Eu vou fazer aqui um dilema. Vou botar você aqui num dilema. E personagem bom, ele tem que enfrentar dilema, porque aí a gente vê do que ele é construído. Sim. Você prefere a lealdade, o amigo, né? Que está ali. Companheirismo. O companheirismo, que está com você desde o começo. Antes. Sabe esses caras que estão antes do começo, sabe? O cara estava antes do Facebook se chamar Facebook. Tipo, o cara que está no canal antes do canal se chamar Meu Tio Cinéfilo. Pô, cara, assim? Olha que coisa, né? Não sei.
Ele tá no canal antes de existir o canal, porra. Antes de existir, o cara já estava ali do seu lado, te Exato, apoiando. exato. Você prefere isso ou 1 bilhão? Ou US$ 1 bilhão? Não teve essa proposta, né, cara? Se tivesse essa proposta, tivesse tido essa proposta. O Sean Parker não chegou para me dar essa proposta, Formigão. Poxa. Sean Parker, porra, Formigão? Porra, Felipe, Formigão? Sério, cara? Sério? Deixa esse cara para lá, pô. Porra, Felipe, vem pra cá, 1 bilhão. Melhor do que ter 1 milhão é ter 1 bilhão. E o Zuckerberg olhou e falou assim: óbvio que é melhor ter 1 bilhão do que ter um amigo, ter não sei o quê, ter lá. Ele poderia ter o caminho do meio, né? Sim. Que era simples, né? Assim, até. Simples. Não, e que Qual era o seria caminho o mais. do meio? Não ser babaca. Então, Formiga, mas aí é que tá. Mas você diria, então, que no fundo a gente vai acompanhando essa história, tem toda a questão do curiosidade a respeito da história do Facebook, tem a evolução desse nosso protagonista e a maneira com que ele se relaciona lá com o Eduardo e tal, etc. Mas no final, a gente fica meio que assim, admirado porque ele conseguiu construir um negócio que poucas pessoas fariam, e com ódio dele por ele ser um babaca, ou existe um culto ao cara que furou a bolha, ou um ódio pelo cara absolutamente abjeto que ele é, ou você acha que essa coisa, o filme é tão maravilhoso porque ele pode provocar qualquer uma dessas reações? O que você acha nesse sentido? Então, para mim é muito óbvia a escolha do Aaron Sorkin, né? Sim. E a do filme. Que é do tipo, cara, vou mostrar que esse cara é um cara inadequado, um cara babaca. Sim. Isso tá explícito, não tá implícito, né? Sim. A gente, em outras questões aí, já falou sobre subjetivismo, então, cara, não tem nada disso. É bem explícito. Você é um babaca, esse cara é um babaca, a história desse cara que é babaca. É tão babaca que nem os clubinhos queriam ele, então ele foi ser presidente do próprio clubinho dele e ele, babacamente, conseguiu criar um clubezinho que influencia muito mais do que os clubezinhos existentes. Você pode admirar isso. O filme ele não te critica se ele. Você Sim. concorda ou não concorda com isso. Grandes críticas a esse filme falam que assim, existiria um potencial muito grande se discutir o poder do Facebook e das redes sociais na sociedade, na questão de fake news, na questão que está mudando os relacionamentos entre as pessoas estão cada vez mais querendo a validação externa do que viveu real, estão fazendo conexões cada vez mais efêmeras e cada vez mais não conseguiu nem se concentrar mais direito, né? E estão cada vez mais vivendo o virtual, esses avatares que a gente constrói, porque o Instagram do Felipe, o Instagram do Claudio Formiga, o Instagram de ninguém é esse alguém. Tá? É verdade. Assim, antes de entrar aqui, estava aqui também, dando uma olhada no Instagram e tá lá. Acabei de ver aqui um amigo que está todo ferrado de várias questões, até financeiras, porra, na praia. Assim, tipo, tomando uma Heineken na praia. Cara, não dá como, né? A gente sabe que quem sabe da vida daquela pessoa sabe que aquilo ali é só. E aí, assim, começou a virar fugas psicológicas, enfim. O filme, ele poderia explorar isso, né? E várias críticas a esse filme é exatamente isso, esse recorte. Eu não tenho problema, né? Eu não tenho problema com esse recorte. Esse recorte bem interessante, talvez até mais difícil, né? De ser feito, como foi feito, e ele está de uma forma brilhante, inclusive na sua trilha sonora, né? Porque a gente está falando aqui, né, de Fincher, a gente está falando aqui de Aaron Sorkin, que talvez, né, em 2010 e talvez hoje, com certeza, né, um dos maiores roteiristas na atualidade e um dos maiores diretores Sem dúvida.
Isso aí eu acho né? que não tem muito. Aliás, a gente discutiu um outro filme, já inclusive por coincidência contigo, um outro filme aí do Fincher que está nessa lista, e que foi o Zodíaco, né? E eu diria que a Rede Social é um filme bem superior, né? Eu, eu, eu entendo que sim. Eu entendo que sim. E que talvez lá no Zodíaco, caiu para mim, né, analisar esses dois filmes interessantes. E aí eu fiquei brincando aqui de imaginação, falando assim, como é que seria Zodíaco escrito por Aaron Sorkin, né? Mas assim, seria um filme totalmente diferente, obviamente, né? Mas nesse aqui, e, acho que ele também teve uma escolha legal do Finch, né? O Finch, acho que ele foi beber lá em Cidadão Kane, né? Em outros filmes. Ele não ficou preocupado em fazer um thriller também. Assim, e o nosso amigo Finch sabe fazer thrillers fantásticos, né? Sem dúvida. Ele não ficou preocupado em fazer isso. Ele faz algumas escolhas estéticas de câmera até que lembram as suas escolhas no Zodíaco. No Zodíaco, por exemplo, ele trazendo questões muito reais ali, né, na redação, na caracterização da redação, na caracterização dos lugares, para trazer uma realidade fria e distante como é a figura do Zodíaco. Aqui ele usa a mesma coisa na universidade, nas salas ali, mas para trazer essa coisa fria e distante do próprio mundo da informática e do próprio psicológico construído nesse filme do Zuckerberg, né? Perfeito. Então, as escolhas conscientes ali da direção, da escolha, das recriações são fantásticas, né? Tem até uma coisa incrível, né? Mas aqueles irmãos gêmeos, os caras não arrumaram gêmeos atores, né? Eles arrumou um cara, um outro muito parecido, e ele fez com tecnologia o rosto do cara ficar parecido com o do outro, porque ele gostava da interpretação de um, mas o outro tinha a questão corporal e tal, enfim. Mas o Fincher, ele tem uma tara ali pelo preciosismo, né? E ele faz essa história fluir, não dá tons de mistério, né? Mas, assim, a gente vai querendo desvendar mais de qualquer Mas forma, né? tem uma cadência, né? Não é que é mistério, mas tem uma Sim. cadência ali, muito dela, inclusive, é moldurada por essa trilha sonora maravilhosa desse filme. E eu acho que aqui a gente está falando de um caso onde a gente tem um diretor excepcional, muito bom, um dos melhores da sua geração, que conseguiu trabalhar com um roteirista excepcional também, um dos melhores da sua geração, e cada um deu a sua contribuição dentro dos limites aos quais cada função se propõe, e um não invadiu o espaço do outro, né, Formiga? Não sei se você tem essa sensação, mas eu acho que aqui está muito tudo certinho, no bom sentido, assim, sabe? O Sorkin construiu uma história, narrativamente falando, incrível, o Fincher levou, comandou tudo isso, e o elenco também é muito bom, cara. Pô, o elenco é maravilhoso. E aí, fora isso também, claro, fotografia, direção de arte, toda essa parte. Mas eu acho que, enfim, é um filme impecável, cara, assim, do ponto de vista da construção dele, né, cara? Muito bom mesmo. Assim, ele pega esse conceito lá daquelas intermináveis novel das partes. Interminável não, porque elas são gostosas de ler. Boas, Desse diálogo, dessa coisa inicial do Mark Zuckerberg com a Erika, depois ele indo para casa, hackeando o Face e criando lá o Face Mask, né, sei lá, criando aquela coisa de ficar, olha só, né, ficar ranqueando as pessoas se são bonitas ou não, né? E isso depois traz o quê? Uma consequência. Ele vai para um julgamentozinho e esse julgamentozinho traz uma consequência que para ele, cara, beleza, mas eu tiro isso de não é um grande castigo.
Cara, esse é o filme inteiro. O filme inteiro é sobre Exato. isso. Ele vai lá, ele rouba a ideia, ele trai o amigo, e no final a mulher fala, cara, paga essa porra, cara. Nem Exato. cosquinha. Bota a porra do É, nome do cara lá no negócio. Cara, falei, nem cosquinha. Né? é, Você vai resolver isso tudo fora. Não trouxe uma grande consequência para ele. Então ele é aquela pessoa inadequada que está fora do clube, né? Ele é o cara que está isolado, num certo sentido. Aí não é uma coisa consciente, não. Só vou fazer um paralelo aqui. Mas é quase um pouquinho, quase como lá, como o Michael Corleone em Poderoso Chefão. Ele está fora do clube, ele é da família, mas ele não participa das questões da máfia. Só que ele é muito bom, ele é poderoso, ele é não sei o que, ele entra na máfia, se corrompe e depois vira um monstro e um cara assim, que apesar de ter uma família, a família da máfia, apesar de ter uma família real, né? Ele é um cara isolado, é um cara sozinho. E isso depois você vai vendo no Poderoso Chefão 2 e no 3. Essa construção, a gente pode fazer o paralelo com o do Zuckerberg. Ele também está ali, ele vai atrás do poder, ele vai atrás, né, de uma coisa maior. Porque, porra, a sociedade não fala bem comigo, então eu vou fazer uma coisa maior para ela me admirar, né? Para ela, né? Para eu ter o reconhecimento da sociedade. Ele se corrompe, ele se destrói e a última cena é ele sozinho. Ele não consegue. Ele até chama a mulher para jantar, mas não, eu não posso. Não, cara, isso aqui é uma parada profissional, eu sou profissional, não posso, mas todo mundo diz que você é um babaca, eu não acho que você seja um babaca, mas você se esforça muito para ser. Ele é muito bom em tudo que ele se esforça, o Zuckerberg, então ele, assim, ele é um babaca. ele é o babaca profissional. Vamos dar uma recapitulada de como foi aquela trajetória na temporada, Opa! Formiga, que eu sempre trago. Então, vamos colocar aqui na tela só para a gente relembrar. Lá no Oscar 2010, a gente teve esse filme vencendo 3 categorias. Melhor roteiro adaptado para o Aaron Sorkin, é essa foto aí que vocês estão vendo na tela. O Aaron Sorkin aí, bem mais jovem aí, recebendo a sua estatueta de melhor roteiro adaptado. Além disso, também venceu nas categorias de melhor montagem e melhor trilha sonora original, da qual também já falamos, realmente maravilhosa. Fora isso, teve as indicações aí a melhor filme do ano, melhor direção para o David Fincher, melhor ator para o Jesse Eisenberg, que é quem interpreta o protagonista, né, o Mark Zuckerberg. Também indicações para melhor fotografia e melhor mixagem de som. Portanto, a gente está falando aí de um filme indicado a 8 categorias, inclusive melhor filme, melhor direção, vencedor de roteiro adaptado e melhor ator. Portanto, é um filme aí que realmente estava muito prestigiado naquela época e eu já cobria naquela época, Formigão. E eu lembro que a grande disputa era entre a rede social e o Discurso do Rei, que foi quem venceu. Fora esses dois, Formiga, a gente tinha lá indicados filmes como O Cisne Negro, por exemplo, a gente tinha a origem, né, do Nolan, o 127 Horas, o Toy Story 3 e alguns outros aí filmes. Se você quiser ver as análises deles todos, já tem disponível aqui no canal. Mas eu citei aqui, eu acho que os mais fortes que estavam concorrendo lá. E eu acho que é inegável, né, Formiga, que o Discurso do Rei é muito mais quadrado, né? Eu acho que a rede social ela consegue trazer muito mais entretenimento, muito mais apuro na construção narrativa, que é algo da qual você domina aí completamente. Então, assim, olhando em retrospecto, me parece. Eu até gosto mais de Cisne Negro desses todos aí, mas entre os dois aí, eu acho que a rede social disparadamente, né, mais qualificado, né? Então, aí engraçado você estava falando e você acabou falando. Você pensar que o Discurso de Rei ele é o mais quadrado, assim, o mais paliatável, Tradicional. tradicionalzão e tal. E você tem o Cisne Negro, que, cara, é um filme que faz você pensar, repensar e tal. Se tu tirasse uma média dele, aí tu tem um Facebook, que é um filme que vai fazer você pensar, mas Boa! não Boa, é. boa, boa. Ele tá ali, ele é dividido certinho, o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, pô, era um só. Ele vai te dando as informações
na hora que elas precisam ser entregues mesmo, para ir crescendo, você ter essa crescente, é, 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 como é que se diz? Essa crescente emocional, e, mas ele não é exatamente, né, talvez um filme que... Esse filme tinha tudo para ser mais parecido com o Zodíaco, assim, né, de não agradar uma grande audiência e tal. Mas, de uma certa forma, ele entrega isso para uma grande audiência também. Né? Com Que é certeza. esse ciclo de inadequação, conquista e isolamento, né? Perfeito. Que o Zuckerberg faz. E eu também acho que também tem um momento histórico aí que foi muito favorável ao filme. Se hoje a gente fala muito de Instagram, se hoje a gente fala de TikTok, cara, na época, em 2010, 9, 10, a grande rede social, a dominante rede social era o Facebook. O Facebook era novidade naquela época. Assim, não é que não estava nos primeiros passos, mas ele já era a rede social onde todos queriam estar. Todo mundo tinha que estar no Facebook atualizando os seus status para poder ser aceito, para poder participar das rodas de discussão. Então, assim, e isso saiu ali mais ou menos no meio desse turbilhão. Agora, uma coisa que eu queria puxar aqui, Formiga, é o seguinte: eu resgatei aqui os indicados ao Oscar de melhor roteiro adaptado daquele ano. Então, o Aaron Sorkin venceu aí por rede social. Os outros 4 indicados eram 127 Horas, Toy Story 3, Bravura Indômita, dos irmãos Coen, e Inverno da Alma, que eu não sei se você se lembra, é um filme um pouquinho menor, independente, da qual a Jennifer Lawrence foi protagonista, um filme bem menorzinho. Foram esses os indicados. Eu sei que a gente não combinou isso aí, Formiga, mas me parece que desses aí, o Bravura Indômita é um bom roteiro, o Inverno da Alma é um bom roteiro, mas a rede social também é um excelente roteiro. Eu acho que não dá para dizer que foi desmerecido, né? Cara, e vou te falar, esse é Toy Story. Ih, Toy Toy Story. Story 3. Pô, não saiu o R nem é. O Toy Story 3. Quando. Ah, Toy Story 3. Nossa Senhora. Mais uma história de Toy Story, não sei o que, não sei o que lá. E aí, pô, fui assistir. É um belíssimo roteiro, tá? Não Belíssimo, é verdade. Eu acho até bem melhor do que o 2. Também. Cara, é uma coisa que faz você chorar vendo boneco feito digitalmente, né? Não é fácil, não é fácil fazer isso, não, cara. Exatamente. O Bravura, eu acho que ele é um remake, né? E não foi um filme assim que acho que ele entregou menos do que ele prometia, né? Isso Eu acho sim, que sem dúvida. então ele acabou não pegando. Então acho que está em boas mãos aí esse. Claro, a gente, como você falou, a gente não combinou, não deveria rever, né, todos esses filmes Claro, para poder claro. falar de uma maneira assim, mas agora assim de cabeça, né? Esse do Sei Quantas Horas é porque é um livro, né, que o cara escreveu e aí eles adaptaram num filme, né? Acho que é por isso que é adaptado, né? Mas é uma. Que é aquele filme que o cara fica preso no. Com o braço na pedra, né? Ele sai para É, assim, ficar é lá um e tal. desafio, né, cara? Você fazer um filme do cara preso no mas eu acho que o Facebook. E assim, esse roteiro, para o que ele se propõe, né? Que é aquela história, né? Pô, vou escrever essa história aqui. Qual o recorte que eu vou dar? Por onde que eu começo? Não sei o que lá. De tudo que você pensar, pô, ele tá assim, ó. Ele é irretocável, sabe? Não dá para virar e falar assim, pô, o terceiro ato caiu. Às vezes, né, tem uma barriga ali no segundo ato, e tal. E é interessante como eu evidenciei aqui, cada sequência, né, que são cenas que se ligam, né, de uma forma, eles praticamente falam da mesma coisa, mas você não tem a sensação de que você está chovendo no molhado. Você está sempre com uma informação nova, sempre a história está indo para frente, você está se aprofundando ali naquela história e naqueles personagens. São os bastidores lá da criação do Facebook? Sim.
Mas a história real mesmo olha como é a inadequação desse cara, né? Olha como é que esse cara é genial e como ele é inadequado em suas ferramentas sociais, né? Que é uma coisa que vira e mexe sai uma matéria, né, sobre isso aí, falando do Zuckerberg, né? Perfeito. Obviamente, as pessoas retratadas não gostaram do filme. Ah, obviamente, né? Isso sem O que eu dúvida. acho que fala muito bem do filme. Exatamente. Ajuda a gente a elogiá-lo. Só a título de conhecimento, Formiga, antes da gente partir para o fechamento, o Aaron Sorkin, nesse filme, ele venceu, então, o seu Oscar de melhor roteiro adaptado. Foi a primeira indicação da carreira dele, ele já venceu. Aí, no ano seguinte, ele também foi indicado na mesma categoria por O Homem que Mudou o Jogo, que eu particularmente acho um roteiro maravilhoso. Filme protagonizado aí pelo Brad Pitt e tudo mais. O filme Outro que também é poderia muito ser bom. chato pra caramba e é um roteiro maravilhoso. É um outro filme que deveria ser Exatamente. chato, mas é muito bom. Exatamente. Aí, em 2017, ele seria indicado uma terceira vez, também por roteiro adaptado pelo filme A Grande Jogada. E, finalmente, em 2020, não tanto tempo atrás, ele foi indicado, dessa vez por roteiro original de Os Sete de Chicago. A gente falou exaustivamente desse filme lá na live, né, Formiga? É, E também aqui no canal. A Grande Jogada, que é aquele filme do poker, né? É da, Exato, exato. é, Ele eu gosto, dirige, inclusive, esse filme também, né? sim, sim. Eu gosto bastante desse filme. Eu também, cara. E é um filme menos lembrado. Ele acabou ficando um pouco escondido ali, mas é um filme bem legal. Os Sete de Chicago tem alguns problemas, né? Já discutimos isso aí. Então, agora que você falou, né, do Sete de Chicago, uma coisa que a gente não falou na época, mas hoje eu acho que cabe falar, é que, pô, se ele fosse dirigido por David Fincher, pô, aí seria um filme. Olha aí, isso é verdade, hein, cara? Se o Fincher Pô, botasse a mão nessa direção, seria outro filme. Concordo contigo, pô, cara. e aí sim, cara, os Sete de Chicago talvez tivessem mais sorte do que ele teve, que eles tiveram ali, que ele teve, né, que o filme teve, né, naquela temporada, né? Pô, agora tu falou assim, os Sete de Chicago, aí, como a gente está aqui nesse ambiente fintiano, né? Aqui, né? Pô, tá aí Exatamente. seria um belo filme para um escrever e o outro dirigir. Mas Aaron Sorkin, ele quer, meu irmão, assim como o nosso amigo Zuckerberg tem o Rosebud dele aí, o Rosebud dele aí, que é a Erika, o do Finch é o Oscar. É, Acho que agora ele está até diminuindo um pouco, mas é o Oscar, ele quer um Oscar, porra, para chamar dele, né? é. E o Aaron Sorkin agora quer ser de direção, sei lá por quê, cara. Porque ele já tem o de roteiro. Formiga, para a gente fechar, a rede social chegou em 10º, cara. Olha, é uma posição super honrosa. Tá de acordo? Mais ou menos de acordo, na sua opinião? Se fosse você fazendo a listinha? Olha, eu gosto bastante do roteiro, talvez goste mais do roteiro do que do próprio filme em si, sabe? Sim. Eu gosto bastante do roteiro, mas roteiro é filme, né? Então, se o roteiro é bom, o filme é bom. Quer dizer, e tirar algumas exceções. Há Mas, assim, controvérsias, mas de uma é, forma geral, sim. mas, assim, é, eu gosto bastante, eu acho que tem a ver com isso, e tem a ver com a importância do assunto que trata esse filme, que é a rede social, que é o Facebook, né? Na verdade, esse filme tem esse nome, a rede social, por questões totalmente comerciais, né? O nome Exato, seria Facebook. exato. Ele chama a rede social, parece que está falando das redes sociais, né, e tal. Não, não. Mas tanto que ele É o Facebook, a rede social, porque era a grande rede social da época. O que vai ter? O que eles vão fazer para ferrar ainda mais a humanidade nesses próximos 75 anos, onde vão completar 100? E aí as pessoas vão analisar os filmes lá na frente? Eu não sei. Mas eu entendo que num recorte desse, para você entender a sociedade dessa nossa época, esse filme ele vai continuar. Esse filme ele vai continuar eu na concordo. lista.
talvez pela relevância do assunto, pela relevância do próprio Facebook. Claro, interpretação e o roteiro é excelente. Interpretações e direções muito, muito, muito boas. E trilha sonora, fala um pouco dessa trilha sonora aí, mas a trilha sonora é muito boa. Sem dúvida. Gente, para você que está nos acompanhando aqui, vamos lá para o próximo episódio. Você que está assistindo, já vou deixar aqui o spoiler de sobre qual filme falaremos, quem foi o nono colocado na lista. Vou botar aqui na tela, Formigão. Eita! Falaremos sobre A Viagem de Chihiro, filme japonês lá do ano de 2002, dirigido por ninguém menos do que o mestre Hayao Miyazaki, e que é o nono colocado aí pelo ranking. Boa, Felipe. Boa. Muito bom filme, hein, ô Formiga? Esse aí também é imperdível, esse episódio aí, hein? Oi? Imperdível? Esse episódio também é imperdível. Não. Isso aí não precisa nem falar, né? Episódio imperdível, né? A Viagem de Chihiro e esse... Não, a vitória desse filme, né? Foi um divisor de águas também, né? Acho, sem dúvida. É maravilhoso. Não tem o que falar, né? Um gênio. Sem dúvida. Miyazaki aí arrebatando grandes Oscars. Formigão, aproveita esses últimos minutos aí desse nosso episódio de hoje para aproveitar e dar um recadinho aí para o pessoal. Vocês sabem aí, pessoal, vocês que me acompanham, quem já acompanha esse canal há algum tempo já sabe que o Formiga já é sócio praticamente daqui, já está aqui desde antes de existir o próprio canal, ele já fazia parte do meu tio Oscar na época. Quero isso registrado em vídeo, para quando esse garoto ganhar 1 bilhão, eu ganhar o meu processo. Formigão, o espaço é seu, meu amigo. Obrigado mais uma vez pelo tempo aí, por abrilhantar esse episódio, como sempre. Eu só quero agradecer aí ao Felipe pelo convite, a todos vocês aí pela audiência. Bota aí nos comentários o que vocês acham do filme A Rede Social. E se vocês quiserem me encontrar, eu também estou na rede social, essa coisa que eu odeio, mas estou nela. Né? Eu que falei mal pra caramba, vamos falar mal juntos, né? Você pode botar aí, rolê do roteiro, vai me encontrar Cláudio Formiga, roteirista, vai me encontrar facinho. E se você estiver escrevendo a sua história, estiver pensando aí no seu filme e precisar de uma ajuda, precisar de uma consultoria, só entrar em contato comigo aí, ou lá no Instagram, lá no Facebook, aqui no YouTube, seja lá onde for, estarei aí muito feliz em poder te apoiar nessa jornada. Fora isso, não deixe de acompanhar esse canal aqui, o Meu Tio Cinéfilo, que daqui a pouco já vai começar de novo a temporada de premiação, e o Felipe é, sim, o maior especialista de Oscar desse país. Então, não deixa, se você gosta de análise de filme bom, se você gosta de análise profunda, análise de verdade, né? Porque tem muito aí, por aí, tem muita opinião, tem muito palpite, quer dizer, né? Muito palpite, muita... eu acho isso, eu acho aquilo. Mas opinião boa, opinião fundamentada, opinião de quem entende e melhor, opinião de quem ama cinema, é aqui, no Meu Tio Cinéfilo. Pô, cara, eu vou usar esse corte aí, Formigão. Obrigado demais aí pelas palavras, pela amizade. E a você que está nos acompanhando aí até o final desse episódio, obrigado pela sua audiência, por você nos acompanhar. Deixe aí o seu recadinho aqui embaixo, seu comentário sobre o filme, sobre o papo aqui também. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja aqui, não faça parte aqui do Meu Tio Cinéfilo, e ative as notificações no sininho. Aqui e nas demais redes sociais, assim como o Formigão falou aí. A gente volta, então, para o próximo episódio para falar de A Viagem de Chihiro. Estamos chegando aí perto dos primeiros colocados aí. Para você que já me conhece, também vai ser um prazer se você puder fazer parte do nosso programa de membros. E é isso, o episódio de hoje fica por aqui. Obrigado a você, obrigado mais uma vez ao Formigão. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu.